Coitada da Júlia, até o sistema não gosta dela. Menino, nunca tinha dado isso nessas minhas reuniões, não. Removeu aí a Júlia. Eu acho que a minha internet tá ruim, desde ontem. Mas, enfim, gente, hoje era só mesmo, né, esse encontro, que eu estava com saudade de vocês também, né, para ouvir a voz. Pelo menos, eu sei que nem todo mundo pode ligar a câmera, eu mesmo, nas minhas reuniões, muitas vezes eu nem ligo a câmera, né, porque a Chloe está do lado. Mas, pelo menos ouvir a voz, né, a gente saber como é que vocês estão, já é muito legal isso, né? E aí, assim, a turminha de terceiro ano, estou muito feliz por vocês, né? A Franceline, olha aí. Vocês sabiam que a sala de vocês tem a melhor equipe do estado do Acre na final de história do Brasil, da Olimpíada? A equipe do Andreilson, da Franceline e da Stephanie, viu? Eu tô até em dívida, né, Andreilson, com vocês, a Franceline e a Stephanie aí, que eu fiquei de postar sobre as fases. E aí acabei que eu não tive tempo, gente, mas eu vou conseguir. Até amanhã à noite eu faço isso, tá? Que é para eu postar sobre como foram as provas anteriores, né, para vocês tendo noção. Mas os meninos arrebentaram, e não só eles, né, como todo mundo que participou da Olimpíada, como sempre, aí foi muito aprendizado, né? Mas é isso, tá? Hoje vai ser um encontro bem breve. Era mais para eu sentir vocês também, né? Como que está sendo essa volta nesse formato, né? Já ouvi algumas pessoas dizerem, comentar que está um pouco puxado, era o que eu imaginava que estaria, né? Eu acredito que talvez mais professores estejam aderindo às aulas síncronas, né? Fui contactada pelo professor coordenador do curso, né, que me solicitou para que eu pegasse, né, se eu tinha possibilidade de pegar horários extras, porque como tem o Enem para vocês, né, o Enem, eu não estou meio por fora, mas parece que era novembro, agora eu não sei quando que vai ser, estava meio que uma discussão, acho que vocês sabem melhor do que eu, mas como tem o Enem, então eles querem que pelo menos as disciplinas básicas, né, tenham corrido um pouquinho mais o conteúdo, tá? Então, a princípio, eu pedi para ele, nesse início, me deixar só com 2 horários, até porque também eu tive um período muito tumultuado aí para trás, porque eu também estou trabalhando em outro campus, e aí tive férias, né, praticamente sem ter férias, então eu pedi para até dia 10 eu ficar só com 2 horários. Depois, eu não sei se outros professores já preencheram, né, os que estavam vagos, mas se tiver vago, provavelmente eu terei mais horários na semana com vocês, tá? Queria até ouvir de vocês como é que está sendo, né, o preenchimento do contraturno, né, manhã e tarde. O que vocês acham? Eu devo pegar ou não devo pegar esses horários? Se vocês preferem que a gente tenha, né, mais conteúdo para o Enem, ou que a gente mantenha esse ritmo só de 2 encontros também, porque eu quero muito ouvir vocês, né? Se não for interessante para vocês, eu fico só com os 2 horários, mas lembrando que possivelmente chegará o Enem e a gente vai deixar de ver conteúdo talvez do terceiro, do quarto bimestre, né? Assim, desde o ano passado a gente tem horários no contraturno, e eu acho que não seria assim tanto impactante para a gente. Mas também fica a critério do professor se ele vai poder dar aula ou não. Mas também seria uma ajuda para o Enem, porque em breve a gente vai estar tendo essa prova, e seria, além de terminar a carga horária cedo, também já seria uma ajuda para a prova. Beleza? Então, é isso, gente. O mês que vem, né, eu falei para o professor que esse mês eu não queria, porque para eu me ajustar com um monte de documento também aí, mas que o mês que vem eu estaria disponível, né? Então, eu vou contactar com ele depois e aí eu vou informando vocês, né? Quais os horários que eu vou pegar, se tem ainda horário vago, né? Mas eu acho que pelo menos mais uns 2 na semana. Então, é possível que eu fique com uns 4 horários aí na turma, toda semana a partir do mês que vem. Mas aí eu combino com vocês previamente, tá? É mais por essa intenção também, né, de ser um apoio para o Enem, né, com os roteiros, com indicações de vídeos, com a gente discutindo sobre alguns conteúdos aqui nas aulas síncronas também, tá? Então, acaba que é uma ajuda mútua, né, tanto
Tá ruim, né, Débora? A minha também não tá muito boa, a internet. Então, eu acho que sim, né, tudo é válido. Então, a partir do mês que vem, eu vou pegar, assim, umas aulinhas com vocês a mais, tá? E a outra situação eu mudei um pouco, não que foi uma obrigatoriedade, né, ter mudado, eu poderia seguir ainda naquele formato assíncrono, né, com os roteiros de estudo, porque foi muito tumultuado, né, o ano passado. Mas esse ano, não é que eu mudei que vai ser obrigatório, que tem que estar na minha aula síncrona, senão eu vou lançar falta, não é isso, tá bom? Eu vou deixar muito para a consciência do aluno, então, se o aluno acha que é necessário estar na minha aula síncrona quando eu for fazer, né, esteja, não vai ser um critério de lançar faltas, tá? Porque eu entendo que a realidade de muitos alunos, né, tendo em vista a minha realidade também, eu entendo que nem sempre é favorável você estar naquele momento na aula síncrona, então os critérios de lançamento de frequência serão novamente, né, a realização das atividades que eu disponibilizar, tá? Farei encontros síncronos, e esses encontros síncronos, tá, gente, é mais para a gente tirar dúvidas sobre algumas atividades, sobre falar ao fazer alguma contextualização, assim, resumidamente sobre determinados conteúdos, né, compartilhar com vocês, né, os alunos compartilhar entre si o que conseguiu absorver dos roteiros, né, dos vídeos que assistiram. Então, é mais um momento de troca e de tirar dúvidas, tá? Não será, tá? Não será todo encontro que a gente vai ter aula síncrona, vai ter dia que a gente vai pular, né? Ou seja, não vai ter encontro síncrono hoje. Então, vai ser só o roteiro de aprendizagem lançado no SIGA, mas eu vou estar avisando nos grupos também, e o roteiro também vai estar bem explicado, tá? Mas sempre eu vou estar fazendo algum encontro. Não vou querer também, né? Vou tentar, né? Mas você sabe, quando a gente começa a falar, às vezes é complicado. Mas vou tentar fazer, né? Esses encontros um pouco mais objetivo e para não passar 50 minutos, porque eu acho que em sala às vezes já se torna cansativo. Imagine uma tela, né? E com as condições que às vezes a gente tem em casa, né? Que tem, enfim. A gente tem vida, né, ao nosso redor ali, vidas que estão externas aí ao nosso ambiente aqui de estudo, tá? Então, eu estou encarando, né, essa minha nova proposta como algo a mais na disciplina, para aquele aluno que às vezes não é nem só aquele aluno que tem necessidade, mas que às vezes quer compartilhar, né, o seu conhecimento, que é importante, às vezes quer só conversar sobre o assunto. Então, eu vou estar oportunizando também esses encontros síncronos, tá, gente? As aulas assíncronas e encontros síncronos. Então, é meio um Frankenstein aí, tá? Não serão somente aulas síncronas e nem também somente aulas assíncronas, tá bom? Vou apresentar para vocês agora, nesse momento. Tem alguma pergunta aí, assim? Porque depois eu vou apresentar aqui algumas coisas. Se tiverem alguma pergunta, podem abrir aí o... Não, acho que não. Não, né? Vocês estão mais tranquilos, né? Porque vocês já sabem como é que é o trabalho, então é mais para apresentar mesmo como que vai estar a estrutura do SIGA, os documentos, tá? Hoje. Então, vou aqui apresentar a tela para vocês do SIGA. Eu acho que muita gente já foi lá no SIGA, né, gente? Porque a nossa aula, todas as sextas-feiras, começa às 8h40 e vai até às 10h40 para fins de registro, né? Então, é possível que vocês já tenham ido, né, lá no SIGA. Eu estou aqui na sala de vocês, já está aparecendo aí? Tá, né? Sim. Tá, professor. Beleza. Eu estou aqui na sala do SIGA, né, na minha área do SIGA, que aparece aí para vocês também, né? Então, sempre quando for informações importantes, eu vou estar disponibilizando aqui em notícias. Lembrando de provas, né?
Quando a gente tiver as aulas extras aí, né, que eu vou pegar a partir do mês que vem, eu também vou estar lembrando vocês sempre aqui pelo grupo de WhatsApp, tá bom? Então, essa notícia que eu cadastrei aqui é basicamente informando o dia dos nossos encontros, né, que são sempre às sextas-feiras, 2 encontros, né, de acordo com o horário oficial. Hoje seriam os 2 primeiros encontros, de 8h40 às 9h30, né, aí tem aquele intervalinho lá, aí 9h50, né, às 10h40, tá? Então, nesse primeiro momento, eu previ nesse momento online para falar um pouquinho sobre como seria a minha metodologia nesse momento, né? Quem não tiver no grupo de WhatsApp, eu sei que muitas pessoas, quando terminaram a disciplina no ano passado, saíram, né? Então, os colegas que vocês saibam aí que não estejam mais, peçam, por favor, para retornarem, tá? E também disponibilizei o link da nossa aula síncrona. Sempre que tiver encontro síncrono, será esse link. Ele vai ser um link fixo, tá? Inclusive, eu acho que a Stephanie já colocou até na descrição do grupo. Não, acho que foi a outra turma. Mas, eu acho que é a Anne, né, que é a administradora do grupo. Se puder colocar depois lá na descrição do grupo o link fixo, tá? Anne, eu te agradeço. Gente, essa outra informação é referente ao horário de atendimento ao aluno. Isso aqui é mais uma questão burocrática, porque a gente tem que disponibilizar e tem que ter, então a gente tem que estipular um horário. Possivelmente vocês vão me falar, professora, mas nesse horário já tem um professor que está pegando aula, porque os contraturnos, né, vão ser tudo preenchido, né? Então, beleza, mas como é obrigatório eu falar, eu tenho 1 hora de atendimento ao aluno, eu tive que colocar aqui. Mas não fiquem restritos somente a essa hora. Eu só posso falar com a professora por celular, ou sei lá o que, só na terça-feira, né, não é isso. É só para a questão burocrática que vocês entendem, né? O meu WhatsApp, novamente, ele está disponível para vocês, sempre que for preciso, eu sei que nem todo mundo tem o mesmo horário para estudar o roteiro, né? Então, sempre que for preciso, podem entrar em contato comigo. É claro que em alguns momentos eu posso não responder automaticamente, né, mas fiquem à vontade, tá? Se caso precisar de um atendimento mais individualizado, né, uma reunião no Meet e tudo mais, aí é necessário para que a gente marque, né, um momento ali para que eu veja na minha agenda e na sua, para que nós dois, né, possamos fazer uma reunião ali sobre algum assunto que você não está conseguindo atender, né, ou outras coisas ali a respeito, tá? Voltando aqui, eu cadastrei, né, vocês já estão acostumados consigo, então vai ser mais tranquilo, eu cadastrei alguns documentos, no mesmo formato que eu fazia o cadastro, né, no segundo ano, tá? Esse documento que eu vou daqui a pouco abrir para vocês e comentar um pouquinho a respeito dele é o nosso plano de ensino, digamos que é a identidade da nossa disciplina, tá? Então, aqui no tópico de aula, né, é a apresentação do plano de ensino e início do conteúdo. O nosso primeiro conteúdo é neocolonialismo e Belle Époque, né, final ali do século XIX, tá? Então, eu coloco aqui uma descrição. Leiam sempre, né, essas descrições, porque ela te ajuda, né, a orientar e saber o que eu estou querendo. Então, nessa aula, teremos um momento de aula online, né, o que a gente está acontecendo agora, com a apresentação de plano e metodologias utilizadas. E aí, eu coloco, né, o plano de ensino. Ressalto que esse primeiro documento e esse segundo documento, eles só estarão nesse tópico aqui de aula, tá? Depois, quando a gente for iniciar o segundo bimestre, eu vou lançar um outro documento desse, que tem o nome Plano de Estudos, né, primeiro bimestre aqui, quando for iniciar o segundo, eu vou colocar Plano de Estudos segundo bimestre, porque é um documento que também veio obrigatório para a gente, agora pela diretoria, tá? O ano passado, eu mudei algumas nomenclaturas, mas, enfim, vocês talvez nem prestavam atenção nesse nome, né, do arquivo em si, e sim no roteiro, mas eu mudei algumas nomenclaturas, porque esse plano de estudos que a diretoria nos pediu, né, para que nós utilizássemos, o ano passado eu colocava o nome de cronograma de estudos e cortava algumas informações que eu achava desnecessária, para ficar algo mais enxuto, mais objetivo, para que o aluno, quando olhasse, entendesse que tinha 5 atividades, né, que no dia tal ia ter isso, então era basicamente isso que eu colocava, né. Esse ano eu coloquei o arquivo completo que eles disponibilizaram e com o nome plano de estudos,
tá? Então, eu tirei o nome cronograma, que era o que eu utilizava, e coloquei o nome que ele disponibiliza, que é plano de estudos. O que que é esse plano de estudos? É simplesmente uma espécie de cronograma, igual eu coloco aqui, né? Ele vai funcionar para que o aluno não se perca né, o que a gente via até hoje, né, no dia 25, lá na aula, você pode ir lá e consultar resumidamente, eu vou dar um texto, eu vou dar um vídeo, eu vou fazer uma aula assíncrona, eu vou disponibilizar uma atividade. Então, tem lá, depois eu vou mostrar para vocês, vai ficar mais claro, tá? Então, ele só vai estar nesse momento. Tá? Esses dois aqui. Depois, quando eu iniciar o segundo bimestre, vai ter um outro plano de estudos, cronograma, né, para o segundo bimestre. E esse outro arquivo, o terceiro arquivo em PDF aqui, que eu colocava, antes eu falava que ele era plano de estudos, né? Eu só mudei o nome para não ficar confuso, né? Porque daí ficaria 2 planos de estudos. Porque ele é o passo a passo da nossa aula, né? Tipo, eu converso com vocês, né? Eu falo aqui, você vai ler um texto, vai assistir o vídeo, vai fazer a atividade, aí eu disponibilizo o texto, né? Aí lá eu descrevo a atividade, disponibilizo o link do vídeo. Então, é o roteiro de aprendizagem, né? A tua rotina ali na minha aula, o que é para tu fazer, tá? É o passo a passo, né? Igual eu cadastrava anteriormente da nossa aula. E esse é o número 1. Praticamente não tem nada, porque eu quis mais nesse primeiro momento a gente fazer essa conversa e eu apresentar a metodologia para vocês, tá? Então, eu coloquei, né, só um vídeo sobre o nosso primeiro conteúdo, que é sobre o neocolonialismo, né, e Belle Époque. Então, é um videozinho que após, né, você pode estar assistindo, porque no próximo roteiro eu vou estar disponibilizando textos a respeito do que foi o neocolonialismo, tá? E o que foi aí essa Belle Époque, né? Então, é isso, tá, gente? O SIG, ele tá no mesmo formato que anteriormente, vocês já estavam adaptados. Quando for ter que cadastrar atividade, eu também vou cadastrar aqui, né? Vocês também vão fazer aí a entrega das atividades pelo SIGA, né? De preferência, para que eu consiga me organizar melhor, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqueles documentos, tá? Bem rápido, porque o documento está acessível para vocês, então se quiserem depois dar uma olhada no documento com mais profundidade, pode. Esses documentos aqui, deixa eu ver se já vai aparecer ainda para vocês. Tá, esses documentos aqui, plano de ensino adaptado, né? Tem, o que eu cadastrei lá no SICA, né? Que é a identidade da disciplina, e o que realmente tem mais interesse para os alunos é essa parte aqui, né? Os conteúdos a serem ministrados. Então, é por bimestre, eu dividi primeiro, unidade temática 1, 2, 3 e 4. As minhas avaliações ainda serão daquela mesma maneira, N1, N2, geralmente N1 atividades escritas, e a N2 ali a provinha objetiva, né? Soma as duas, divide por 2, dá ali tua média do bimestre, tá? Continua da mesma forma. Então, a unidade temática número 1, né, ela corresponde a 15 horas, que quer dizer 18 encontros, cada bimestre desses são 18 encontros, tá? Então, esses são os conteúdos do nosso primeiro bimestre, que está descrito lá naquele plano de estudos, né, o cronograma. Então, do neocolonialismo à Belle Époque, 4 aulas, Primeira Guerra Mundial, 4 aulas, Revolução Russa, 4 aulas, Brasil do final do século XIX, a Revolução de 36 aulas, né? Então, a partir da proclamação da República, né, da proclamação da República, e aí tem a República Oligárquica, até a Revolução de 30, né, quando acaba ali a República Oligárquica e toma poder o Getúlio Vargas, tá? Unidade temática 2, segundo bimestre, o período entre guerras, né, e a ascensão do totalitarismo. Então, crise da Bolsa de Valores de Nova York, né, nazismo e fascismo, a Segunda Guerra Mundial, o Brasil durante o governo Vargas, tá? Guerra Fria, capitalismo e socialismo. E aí, unidade temática 3, África, Ásia e América Latina, né, independência política.
Brasil, anos de democracia, então, após o Estado Novo de Getúlio Vargas e antes da ditadura militar, os governos, né, democráticos, e aí, anos de violência no Brasil, a ditadura militar. E falar um pouquinho sobre esse contexto também de surgimento das reservas extrativistas no Acre, né, quais foram as políticas que levaram ao surgimento das reservas, né, quais as lutas que existiram para que tivesse sido implantado aí essa política no Acre, tá? Só pontuando mesmo, porque as reservas extrativistas é uma realidade, né, a gente já tinha visto um pouquinho sobre a história do Acre, sobre o processo de anexação e ocupação no ano passado, né, alguns roteiros de estudo, a questão dos seringais, então a gente vê aqui nesse final a crise, né, que houve a crise dos seringais, então as famílias que continuaram a viver necessitavam aí de uma nova, Felipe, tudo bom, Felipe? Precisavam aí de uma nova forma, e uma das políticas, né, foi a questão da implantação das reservas, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Tá aparecendo aí, gente, para vocês? Tá, professor. Tá sim, professor. Fugiu aqui para mim. Tá. Então, o quarto bimestre, décadas de 70 e 80, crise e conflito, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a crise do petróleo, né? Sobre alguns conflitos ali no Oriente Médio, tá? E aí depois também o fim do bloco comunista, né, ou seja, a crise lá da União Soviética, né, e a dissolução da URSS. Falar um pouquinho sobre o mundo globalizado, e aí só ressaltando, né, esse conteúdo se vê em geografia, então a gente vai dar também geografia, então a gente vai só falar basicamente um pouco sobre globalização, o que seria globalização, né, de que forma que ela se apresenta, como que o mundo vive aí esse momento de globalização, tá? E o último conteúdo do quarto bimestre, desafios para um Brasil democrático. Então, ali no terceiro bimestre, a gente finalizou com a ditadura militar, aqui a gente vai pegar o período posterior à ditadura militar, tá? Então, a redemocratização, né, que ocorreu após a ditadura militar, os governos, né, que vieram após, é claro que, como a gente não está de um ponto de vista, né, que muitos historiadores consideram até nem adequado, né, a gente fazer tantas análises históricas, porque não tem um lapso temporal muito grande, a gente não vai entrar em tantos pormenores, né, sobre o governo A ou B, tá? Então, a gente vai mais trazer, né, uma explanação geral do conteúdo, até porque não é, né, didaticamente correto, né, devido ao lapso temporal, a gente está fazendo tantas discussões, assim, a esse respeito, né. E aí a gente finalizaria aí nosso conteúdo de história, né, terceiro ano, tá? Eu espero que com esses horários que eu vou começar a pegar, a gente possa, né, tá finalizando, eu acho que é em outubro, né, gente, que finaliza o semestre. O ano passado eu consegui finalizar o semestre, né, no meu terceiro ano, o segundo semestre, dentro do primeiro semestre, né, então, acredito que com vocês também a gente consiga fazer isso, até para vocês, né, irem com alguma bagagem a mais para o Enem, tá? Então, esse é o plano de ensino. Esse é o plano de estudos que eu disse que funciona como um cronograma, tá? Vocês já viram esse documento, só que algumas coisas eu tirava desse documento, porque eu não achava interessante colocar, tá? Isso aqui é objetivo de aprendizagem, né? Conteúdo e carga horária, eu acho mais do mesmo, porque já tem no plano de ensino, né? Enfim, mas agora precisa ter, ok, tá? Mas o que vai interessar mesmo para vocês aqui, né? Meu Deus, o negócio tá pulando tudo. O professor não sabe nem mexer o mouse aqui. O que vai interessar para vocês aqui, gente, na realidade, né? Coloco aqui, né, nesse cronograma, né, a frequência será registrada, levando em consideração a entrega das atividades propostas. É aquilo que eu falei para os alunos que chegaram agora, né? Professora, mas é obrigatório a frequência na sua aula síncrona? Ela é mais
digamos assim, é algo a mais que eu estou propondo, né, para aqueles alunos que muitas vezes sentem falta das discussões e que muitas vezes agrega também a discussão, né, às vezes um aluno traz uma coisa que leu aqui, outro ali, a gente acaba, né, criando ali uma rede de conhecimento mais sólida, tá? Então, ela é importante? Só que nesse momento eu não vou condicionar as faltas, né, a sua presença nessa aula síncrona, tá? Porque eu entendo que eu não estou num momento que eu deva exigir isso, porque nós temos um Brasil que tem inúmeras realidades, né? E eu, como professora, não me sinto bem exigindo. É claro que eu sei, né, que existem alunos que vão se aproveitar, né? Mas eu estou deixando mais para a consciência do aluno, né? Então, se você acha importante estar na aula síncrona, né, para tentar aprender algo que não aprendeu lendo sozinho ou assistindo os vídeos que eu indico, né, esteja, tá? Eu acho importante. Os alunos que participam, né, eu vou dar aqueles pontinhos extras, não é dar, né, vocês estão conquistando aqueles pontinhos extras lá, né, para poder melhorar a nota, tem muitos que nem precisam, né, que já tiram 10 ali, enfim, mas terão pontos extras, aqueles que sempre estarão ali participando, tá, das aulas síncronas. Não será todo o encontro que será síncrono, então talvez seja um pouquinho mais tranquilo também, tá? Então, aqui, gente, tem, né, descrito quais são as atividades e quanto vale as atividades, é mais para vocês terem essa ideia. Atividade sobre a Primeira Guerra Mundial, né, quando que ela vai ser disponibilizada? Só no dia 16 do 7, né, e a devolução vai ser no dia 23 do 7, sempre aquele período lá de 7 dias, né, para devolver aí a atividade. Ela vale 5 pontos. Atividade sobre a Revolução Russa, da mesma forma, dia 30 do 7, só devolução 6 do 8, né? A prova, né, 20 do 8. E aí, só lembrando, esse é o que eu estou propondo para vocês agora, mas como possivelmente eu vou assumir mais aulas, esse período ele vai se concentrar, né, vai se antecipar, tá? A partir do momento que eu assumir mais horários, é claro que eu vou disponibilizar, né, esse cronograma atualizado, tá bom? Mas a priori é esse aqui, com essas datas. Vai mudar a partir que eu pegar mais horários, tá bom? E aí, gente, tem a agenda da turma. O que é importante nesse roteiro, né, para vocês, a finalidade dele é isso aqui, tá? Tá pulando aqui. Vocês identificarem as atividades, a pontuação delas, quando que elas serão entregues, quando que serão devolvidas, enfim. E aqui embaixo a descrição da nossa aula, tá? O conteúdo do neocolonialismo à Belle Époque, eu vou ministrar ele no dia 25, né, que hoje eu já disponibilizei um videozinho, e seria mais essa apresentação, e no dia 2, tá? Dia 2 do 7. E aí eu faço uma descrição. Nesse dia, né, se você tem dúvida, o que vai ter na aula no dia tal, é só você vir nesse conteúdo que já está descrito. Então, aqui, ó, nesse dia farei um encontro síncrono, né, previamente comunicado, no WhatsApp SIGA, com a finalidade de apresentação do plano de ensino e da metodologia, né, que utilizaremos para estudar o conteúdo. Também disponibilizarei no SIGA link de vídeo do YouTube sobre o conteúdo do neocolonialismo à Belle Époque. Para alunos sem acesso à internet, será disponibilizado arquivo impresso. Então, o pessoal que não está tendo acesso à internet, eu ainda vou fazer o material impresso, né, e enviar. E aí, só lembrando, ao final dessa nossa aula, tem esse vídeo cadastrado lá, que já dá uma introdução desse conteúdo do neocolonialismo, assistam, não é um vídeo grande, né, eu vou tentar sempre buscar vídeos abaixo de 10 minutos, até 10 minutos ali, nunca acima, né, talvez possa acontecer um ou outro, mas a finalidade são vídeos curtos, tá? E aí, aqui no dia 2 do 7, né, que o conteúdo é para essas duas aulas, né, nessa aula será disponibilizado o roteiro de aprendizagem, com textos no SIGA, impresso, né, então, para a próxima aula, sobre o período conhecido como Belle Époque. Então, o roteiro com textos vai estar lá no SIGA da próxima aula, tá? E aí eu disponibilizo no WhatsApp da mesma forma que o ano passado, né? E será isso, na aula que vem, né, será um roteiro com textos, não tem descrito aula síncrona aqui, tá? Então, tem dúvida sobre ter aula síncrona? Eu vou ficar comunicando no grupo também, mas pode vir aqui se tiver dúvida, não tem. Vai ter um outro encontro síncrono no dia 9 do 7, tá?
Então, no dia 9/7, farei um encontro síncrono. Eu vou tentar sempre ficar utilizando esses mesmos horários, né, que a gente já delimitou aí na aula, no dia de hoje, só se porventura não foi interessante para vocês. Mas aí, nesse dia, né, aqui eu coloco, farei um encontro síncrono, no seguinte link, né, aí eu coloco o mesmo link, tá, previamente comunicado no WhatsApp Siga, com a finalidade de tirar dúvidas. Então, nesse encontro, a gente vai basicamente conversar um pouquinho sobre o conteúdo da aula passada, né, neocolonialismo e Belle Époque. Então, eu comentar alguma coisa sobre o conteúdo, ouvir de vocês o que vocês conseguiram compreender, né, aquela troca, se tiver dúvidas, a gente conseguir esclarecer ali entre nós, né, então, é isso, é mais uma troca de aprendizagem mesmo, tá, que eu vou fazer. Falar algumas coisas, trazer talvez alguma imagem, alguma coisa para estar discutindo, mas é basicamente isso, sem a finalidade de se estender demais, tá bom? Se houver, claro, né, a gente fica, mas o objetivo é que seja um pouco mais objetivo, né, o encontro e mais pontuar coisas mais importantes sobre o conteúdo, tá? E aí, após esse encontro, vai ter esse encontro, né, síncrono, e também todo encontro vai ter, independentemente se eu vou ter aula síncrona, né, nesse momentinho, mas vai ter o arquivozinho lá em PDF falando como que vai ser nessa aula, tá? E aí eu coloco, né, disponibilizarei no Siga também um roteiro de aprendizagem com textos, abordando os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, né, porque aqui a gente já começa um novo conteúdo, né, que é a Primeira Guerra Mundial. Esse encontro é para esclarecer conteúdo passado, né, mas aqui a gente já começa, né, um primeiro conteúdo. E aí, no dia 16, né, que seria a próxima aula, vídeos de YouTube, né, sobre a Primeira Guerra, e a nossa atividade que eu havia descrito lá, que ela seria lançada aqui, tá? Professora, mas a atividade lá anterior não teve nenhuma tarefa. Não teve, mas possivelmente ela será tema da nossa prova. Então, não deixe, tá, de estudar. A tarefa, ela existe sim, porque a leitura de um texto é você assistir o vídeo, ela não significa dizer que você tem que me entregar sempre algo escrito, não, né, os meus planos sempre eles vêm falando, tarefa 1, leia o texto, faça isso, faça a atividade, né, nem sempre a tarefa vem com uma atividade para você me entregar, mas tem a leitura e que, porventura, lá na frente eu vou cobrar em algum momento, tá, então leia, porque é importante, vocês estão no momento aí que Enem está se aproximando, então, tudo que você lê, ele vai, com certeza, agregar de alguma forma, tá? E aí, gente, eu não vou ler em pormenores aqui, mas só para vocês terem essa ideia de que vai ter dia que eu vou fazer encontro síncrono para tirar dúvida do conteúdo que terminou, para falar alguma coisa a respeito do conteúdo que terminou, e vai ter dia que não, só vai ter o roteiro lá no Siga, tá bom? Então, eu peço para que aqueles que tenham possibilidade estejam sim participando das nossas aulas, é até uma forma da gente também estar se aproximando, né, eu conseguindo entender também as dificuldades de vocês em algum momento que às vezes o aluno não comenta, né, e a gente trocar, né, aprendizados, porque eu acho que a gente aprende muito mais quando ouve um colega, né, eu aprendo muito com vocês, né, eu não sei tudo sobre os conteúdos, então eu aprendo muito com a leitura que o colega fez e que me passou alguma coisa, né, e da mesma forma vocês, né, com algo que eu sei e compartilho, que o colega sabe e compartilha, tá? Então, não é porque não é obrigatória, né, que ela não é importante, tá bom? Então, vou deixar mesmo a título de consciência de cada um participar ou não. Então, é esse o nosso plano de estudos, é isso, e o nosso terceiro documento é o roteiro de aprendizagem, né? Eu postei hoje porque eu disse para vocês, toda aula eu vou postar, mesmo que não tenha muita coisa, né? Vai ser horário síncrono, né? Mas eu tenho que postar falando passo a passo da nossa aula. Então, naquele mesmo formato, né? Aqui em cima é o número 1, né, da aula que vem 2, e assim consecutivamente, né, eu coloco, né, 50 minutos cada aula, de 8h40 a 9h30, 9h50 a 10h40, né, coloquei aqui também, né, a questão lá do primeiro bimestre, o que a gente vai ter, os meus contatos, vocês todos já têm, né, acredito, se não tem, pode pegar, salvar aí,
E aqui a tarefa, né? O que que eu falo para vocês? Essas tarefas nem sempre vêm com atividade, que é o que eu falei lá, né? O que você tem que me entregar, mas vem com algo que você precisa fazer. E você precisa ler sempre o comando que tem dentro desse quadrinho para você entender o que eu estou querendo, tá? E se por vezes não ficou claro, pode perguntar lá no grupo de WhatsApp também, que, né, não precisa ficar esperando os encontros síncronos, tá, gente? Então, vamos lá. Tarefa um, né? Hoje tá bem tranquilo, não tem nem texto, né? Só um vídeo que eu cadastrar. Aí eu coloquei, bem, como hoje é nosso primeiro encontro, você deve analisar o plano de ensino, que é aquele que eu já, né, passei um pouquinho, mas você pode ver, ler ele na íntegra. O plano de ensino disponibilizado no SIGA, a identidade da nossa disciplina, né? Além dele, tem também o plano de estudos, o cronograma, né? Que na minha cabeça não foge essa palavra ainda, né? Eu vejo ele como um cronograma, que vai funcionar como um cronograma, até coloquei aqui, né? Descrevendo todas as aulas e atividades. Ressalto também que em todo encontro será cadastrado um roteiro de aprendizagem, que é o passo a passo do que eu quero, né? Na aula, do que a gente vai fazer, tá? E aí, né, um segundo informe aí, né, como já falei no SIGA e no grupo de WhatsApp, nosso encontro hoje também tem um momento síncrono, né, que era para, tipo, o aluno vir isso aqui antes, né, se ele não tinha ideia ainda, se ele não viu lá no WhatsApp, não viu na notícia, ele iria saber que a gente teria um encontro síncrono, tá? E, como uma última atividade, o aluno deve assistir um vídeo referente ao conteúdo do neocolonialismo e Belle Époque. Então, né, o videozinho lá, eu acho que de 10 minutos que eu disponibilizei, que é um apanhado aí do que é o neocolonialismo. Então, ele é um vídeo bem legal, que eu já assisti algumas vezes, e ele é bem objetivo, dá uma visão, né, para a compreensão desse nosso conteúdo. E aí, com os textos que eu vou disponibilizar lá na próxima aula, né, você vai ficar, né, bem inteirado aí do conteúdo. E o nosso roteiro hoje foi só isso, né, de aprendizagem, tá? Era mais uma apresentação, mais uma conversa mesmo, e não esqueçam de assistir esse vídeo, tá? Que eu coloquei aqui e que está cadastrado lá no SIGA, né? Vocês sabem que os links que eu coloco aqui de vídeo, eu também cadastro lá no SIGA, para ficar até mais colorido lá a área, né? E para muitas vezes, às vezes o aluno tem uma chamada, né? Assim, vê o vídeo, né? Se interessa, então faz ele motivar a ver o roteiro também, tá bom? Então, gente, é isso. É claro que é nesse documento também que eu descrevo, que eu coloco os textos, né, que vocês já estão acostumados com os meus roteiros, os textos, eu descrevo as atividades, então os próximos eles virão aí com textos, com atividades, né, mas sempre nesse formato, tá bom? No mais, agora eu vou deixar para vocês, se tiverem alguma dúvida, se alguém quiser dar alguma sugestão também, porque o meu planejamento, ele não é um planejamento fechado, né, se os alunos falar, professora, a gente não está gostando, eu posso alterar, eu tenho autonomia para modificar ele a qualquer momento, né, se eu ver que não está dando certo, que os alunos não estão se adequando, né, então eu penso muito em vocês nesse momento, porque eu sei, né, que a gente está vivendo num momento diferenciado, e que as exigências, elas não devem ser a mesma do presencial, né, eu tenho muito isso em mente, tá, mas também não quero deixar que os meus alunos, né, de terceiro ano, estejam, né, desprotegidos aí nesse momento que é tão necessário o conhecimento para a vida de vocês, tá? Vou ver aqui no chat se tem alguma pergunta, se alguém quiser comentar alguma coisa, dar opinião, né, falar o que pode ser melhorado. Só lembrando, uma possivelmente será alterado, tá? A partir do mês que vem, quando eu iniciar aí mais horários na semana, tá? Me ouvem? Professora, não sei os outros alunos, mas eu acho o seu planejamento melhor de todos os professores. É o que mais assim se adequada para a nossa situação atual, né? Uhum. Obrigada, Camila. Eu tive muito feedback positivo, gente, e aí eu sempre tentei, né, colocar textos bem objetivos, que não tivesse linguagem tão difícil também, né, para esse momento, sempre indicar vídeos
que trouxesse realmente coisas pontuais do que é necessário aprender, né? E realmente eu tive um feedback muito positivo de todas as turmas que eu trabalhei, tanto aqui quanto no outro campus que eu também tive turmas, né? E eu fiquei muito feliz com isso, porque a gente sabe que é um momento difícil, o aprendizado, ele não é da mesma forma que o presencial, né? Então, nem sempre, né, o que a gente quer, ele acontece, mas eu acho que deu certo o ano passado, né, esse ano, os encontros síncronos, eu tô meio que, na minha cabeça, ele é mais uma oportunidade, né, para tipo, a gente quer conversar sobre tal conteúdo, vamos conversar, vamos falar um pouquinho sobre ele de uma forma mais resumida, né, então é algo a mais, tá? Então, por isso que eu nem coloco ele, né, como obrigatório. É claro que eu vou ficar muito feliz se toda aula eu tiver alunos aqui que queiram, né, compartilhar o que entenderam, que queiram ouvir alguma coisa que eu tenha para falar também sobre os conteúdos, tá bom? Mas eu agradeço, e assim, se caso, né, sintam que não esteja legal o planejamento, né, às vezes muda também, né, vocês podem ficar muito tranquilos aí para compartilhar, para falar que não está gostando, né, que queria outra coisa de outra forma, tá? Eu também vou saber receber essas críticas, tá? E é isso. Mais alguém? Estão todos quietinhos? Parece até que eu tô só na sala. Tá não. Elias. Isso aí, Elias, me salvou. A gente fica falando aqui, né? Aí, às vezes, a gente tem a impressão que tá todo mundo dormindo. Mas, a Tatiele tá com a irmãzinha, né, Tatiele? A minha tá com o pai dela ali na sala, porque se tivesse aberto ali, ela já tava aqui. Ela já sabe que eu tenho um monte de alunos, né? A minha filha, você vai dar aula para os seus alunos, mamãe? Aí, quando ela vai dormir, ela pergunta se os meus alunos também estão dormindo. Mas é assim, né? O pessoal que participou. Oi, Tudo bem? Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. Tá bem? Tá de novo no terceirão aí com Elias, né? Tô bem. Oxe, 2 Elias. Que 2 Elias, rapaz, eu vou pegar vocês com esses 2 Elias, vocês vão ver, viu? É só soltar o cabelo que muda totalmente, gente. Né? Pois é, gente, mas é isso, tá? Eu vou deixar vocês agora, porque eu sei que tem outro professor e eu não quero invadir a aula de outro professor, porque eu não sei como é que tá, né? As aulas dos outros professores, se está sendo todo mundo online e tal, né? E possivelmente iniciam assim, né? Então é isso. Qualquer dúvida, meu WhatsApp, todo mundo acho que já tem, né? Pode ficar aí à vontade, tá? E não esqueçam, né, de assistir o vídeo, porque ele já faz parte do nosso primeiro conteúdo, tá? Na aula que vem a gente continua esse conteúdo, né, sobre o neocolonialismo com textos, tá? Não terá encontro síncrono na nossa próxima aula. Ok? Ok, professora. Então, foi um prazer revê-los, né? Mesmo que só ouvir a voz de vocês, mas já é muito bom, né? Eu acabo que eu não exijo que deixem a câmera ligada, eu muitas vezes participo, olha, até o gato apareceu neles, eu muitas vezes participo com câmera fechada, né, de reuniões, ó, o Henri ali, menino Luiz tá muito mudado. A Kelsey já tá almoçando, né? Kelsey, tá certo. Tomando café. Eu me entendi. É verdade, tá cedo ainda, tá bom. Então é isso, tá, gente? Um abraço. Tomara, né, que todo mundo consiga ser vacinado aí, né, o mais breve possível. Vocês já podem tomar a vacina da Pfizer, né? Parece que foi liberada aí para acima de 12 anos, né? Então, acho que daqui a um tempo já começa a vacinar a faixa etária de vocês, eu espero, né? Daqui a um tempo já sou eu, que já tenho 18. É verdade. Ele tá quase nos 30 já, beirando os 30. Ele já está liberado as outras, né, também. Mas é isso, tá? Um prazer e sempre podem me contactar com dúvidas, mesmo que não seja nos encontros síncronos, tá? Para que vocês consigam absorver o máximo possível aí que der, tá? Do conteúdo aí destinado ao terceiro ano, tá bom? Até mais, vão lá para outra aula, por favor. Tchau, professora. Tchau.
Tchau, até mais. Eu vou disponibilizar o link da gravação, tá? Lá no Siga. Se alguém não participou, depois quiser, Ok. tá bom? Tchau, professor. Se cuide. Tchau, até mais.